juntos. Quero conhecer a Cristo e me tornar como Ele. Se puder, por favor, colocar água aqui para mim, eu estou um pouco rouco. Então, nós começamos a ler 1 Pedro, no capítulo 1, ele se apresenta, Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo. Eu falei que um homem simples, um pescador, chamado pelos membros do Sinédrio de inculto, de iletrado, mas esse homem, debaixo do poder do Espírito, ele pôde fazer uma grande diferença, e ele se tornou uma das colunas, da igreja. Nós também vimos, que ele deseja que a igreja, que os crentes cresçam no pleno conhecimento do Senhor. E eu falei que o pleno conhecimento do Senhor não é conhecimento intelectual, não é conhecimento teórico, esse conhecimento a gente já tem. Mas o pleno conhecimento é um conhecimento mais profundo, é um conhecimento de intimidade, é um conhecimento de experimentar comunhão com o Senhor. E à medida que nós mergulhamos na comunhão com o Senhor, na intimidade com o Senhor, nós vamos crescendo e nos tornando mais parecidos, com Cristo. E então, eu terminei domingo passado, falando que para nós sermos participantes da natureza divina, porque Pedro fala isso, que nós seremos participantes, co-participantes da natureza divina, nós temos que nos livrar das corrupções que há no mundo, e nós temos que tomar uma decisão. Deus não vai fazer isso por nós. A salvação é de graça, a salvação partiu de Deus, não é iniciativa nossa, O Espírito Santo foi quem iluminou os nossos olhos. Nós estávamos cegos, o Espírito Santo iluminou e a gente veio a crer. Então a salvação é iniciativa de Deus. Nós correspondemos à iniciativa de Deus por pura graça, mas nós temos a responsabilidade. Então nós equilibramos soberania de Deus. Deus é soberano, faz todas as coisas, a salvação partiu dele, mas nós equilibramos com responsabilidade humana. O homem é responsável em corresponder a Deus. E então terminamos no verso 5, que é onde eu quero agora retomar. Por isso mesmo, porque nós temos ricas promessas, porque nós nascemos de novo, porque nós fomos chamados para sermos coparticipantes da natureza divina. Então Pedro diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Então a ideia aqui, irmãos, é que somos salvos pela graça, mas a fé sem obras, ela é morta. Coloque aí Tiago 2,20, por favor. Tiago 2,20 diz: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Então, não basta apenas eu dizer que creio em Cristo. Eu tenho que corresponder às demandas de Cristo. Então, Jesus, ele tem demandas para aquele que quer segui-lo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. São demandas de Cristo. Não basta apenas eu dizer que creio, mas a fé tem que ser seguida de obras. E aqui Pedro está dizendo: reúna toda a sua diligência. Você precisa colocar tudo que você tem nessa caminhada com Cristo. Você precisa fazer a sua parte. A ideia, queridos, é lado a lado com Deus, termos uma resolução, termos uma decisão firme de que nós vamos continuar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Agora, veja o que Paulo disse em Filipenses 2. Filipenses 2, pode colocar. 2, 12, 13. Olha o que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a boa vontade.
Então, Paulo está dizendo, desenvolvam a salvação. Salvação não é uma coisa que você só nasce de novo e fica ali, e se acomoda. Um cético, um crítico do cristianismo, eu disse essa frase domingo passado, disse que os cristãos é o seguinte: eles são muito empolgados no início, mas depois caem numa inércia, depois eles se acomodam. O início é muito intenso, mas depois a pessoa acaba se acomodando, se acostumando com Deus, se acostumando com a Bíblia, e então estão acomodados. Isso não pode ser verdade, irmãos. Nós não podemos, como diz aí fora, ter esse fogo de palha. Ontem nós estávamos aqui, não é? No café com o pastor, conversando com os novos convertidos, conversando com as pessoas que estão chegando. Havia um brilho no olhar daquelas pessoas. Alguns estão aqui. Havia uma empolgação, havia um ar novo, havia algo fresco. E eu estava dizendo a ele, eu gosto de estar perto dos novos convertidos, eu gosto de estar perto daqueles, né, que estão chegando a Cristo, se unindo à igreja, porque essas pessoas, elas estão, né, com um gás novo. Mas queridos, nós que somos mais velhos na fé, nós não podemos deixar esse brilho sair dos nossos olhos. Nós não podemos deixar que as coisas envelheçam ao ponto da gente, se acomodar e de nos tornarmos até cínicos, como esse cínico que falou essa frase, onde a gente já sabe tudo. Já sei, é assim, hoje o culto vai ser desse jeito, hoje vão cantar aquilo, já sei o que é que o pastor, a pastora vão pregar. Nós não podemos cair nesse marasmo, nós não podemos cair nessa rotina, nessa monotonia, porque vida cristã não é isso. Por isso Paulo disse, desenvolvam a salvação, concordando com Pedro, reúna toda a diligência, empenhe-se ao máximo. Para quê? Agora sim, vou começar a pregação de hoje. Para quê? Coloca o próximo agora. Reúna toda a vossa diligência, associai, acrescentai com a vossa fé a virtude. Veja, Pedro está dizendo, empenhe-se. A salvação é de graça, a salvação veio por iniciativa de Deus, mas o desenvolver a salvação é nosso. Com a graça de Deus nós vamos conseguir, a graça nos capacita, mas ele está dizendo agora, associai, acrescentai a fé. Por quê? Porque o primeiro elemento que nós tivemos, e a gente viu isso no domingo passado, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela graça sois salvos por meio da... Pela graça sois salvos por meio da fé. Então fé é o ponto de partida. Fé é o start. Fé, né, é o botão que deu início a tudo. Tudo começa pela fé. Mas Pedro está dizendo, acrescente à fé a virtude. A palavra acrescentar aqui é o seguinte: na época, em Atenas, tinham coros, né, tinham corais, tinham apresentações de teatro. Então, isso era muito caro, era muito dinheiro manter, né, aqueles coristas, aqueles atores, aquelas atrizes. Então, tinha uma pessoa, geralmente era uma pessoa rica, e essa pessoa, ela dizia, eu pago todas as despesas para esse espetáculo acontecer. Os meninos aqui estão se animando, né, com isso, o pessoal aqui do teatro, né? Inclusive nós temos um ministério de teatro na nossa igreja, que é 10, né? Eu quero parabenizar Flávia e a Larissa, que são líderes desse ministério, porque as peças que eles têm apresentado são de alto nível, da companhia Jeová Nissi, o nível, né? Então naquela época tinha alguém que financiava o teatro, o coro, porque eram peças cantadas.
Então tinha uma pessoa que era, digamos, o patrocinador, usando uma palavra de hoje. E essa pessoa, ela investia pesadamente, era despesa mesmo. Só que ela tinha generosidade para fazer isso, porque ela queria fazer, ela gostava de fazer, ela dizia: eu vou pagar tudo, mesmo que seja um preço muito alto. É essa palavra que Pedro está usando aqui. Acrescentem. O que é isso? Sejam generosos, não meçam esforços, invistam pesadamente na vida espiritual de vocês, invistam com tudo. Vida espiritual só cresce com investimento. Vida espiritual não cresce de qualquer jeito, irmãos. Não é como batata que você planta e deixa para lá, que eu acho que até batata também necessita cuidados, né? Mas tem esse ditado, né? Criou como batata cresceu. Só o que cresce assim, de qualquer jeito, é erva daninha. É mato, que não tem validade de nada, que não tem valor nenhum. Aí cresce assim, mato cresce. Agora, um jardim tem que ser cuidado, tem que ser regado, tem que ser adubado. E é isso que Pedro está dizendo. Associem, acrescentem a fé que vocês tiveram. Quantos aqui têm certeza que foram salvos pela graça por meio da fé? Quem tem essa certeza? Então a fé você já tem, ok? Agora Pedro está dizendo: a fé você tem que acrescentar. Vamos pensar, não vou dizer uma receita de bolo, tá? Porque as coisas de Deus não são feitas sob receita, porque cada um de nós somos indivíduos. Mas vamos pensar numa lista de virtudes, numa lista de qualidades. Naquela época, os filósofos gregos, eles tinham isso. Eles faziam uma lista de qualidades que eles queriam ir avançando. Mas eles queriam fazer as coisas por conta própria. Eles queriam fazer as coisas pelo seu próprio esforço. Pedro está dizendo: não. Vida cristã, ninguém cresce sozinho. É a graça de Deus operando na nossa vida. Mas a fé, porque o que é que Paulo disse em Romanos capítulo 5? Eu coloquei aí: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Então Paulo está dizendo: fomos justificados pela fé, temos acesso à graça de Deus pela fé. Mas Pedro está dizendo: não parem aí, acrescentem a fé. Coloque o próximo aí. Não. Volta para, acho que é o slide 19. Isso. Acrescentem a fé a virtude. E o que é virtude aqui, irmãos? Virtude é excelência. Virtude é coragem para fazer o que é correto. Virtude que Pedro está dizendo é uma qualidade que todo cristão tem que perseguir. Nós precisamos, queridos, ter em nós, junto com a fé, nós temos que ter a virtude. Ou seja, a coragem para fazer as coisas certas. Às vezes é necessário coragem para ser honesto. Às vezes é necessário coragem para dizer a verdade. Às vezes é necessário coragem para dizer não a algumas ofertas. Escolher o que é correto. Nós temos que ser cristãos excelentes. Deixa eu te perguntar, qual é a excelência de uma faca? Uma faca. Cortar. Uma faca que não corta, o que é que você faz? Ou amola, ou descarta. Qual a excelência, por exemplo, de um cavalo? Se for um cavalo de corrida. Qual a excelência de um cavalo? Correr. Um cavalo que não corre, o que é que o dono faz? Ou bota para treinar, ou coloca ele para serviços, né, que não exija corrida, ou vende. Se for desonesto, vende para passar a bomba para outro.
A pergunta é: qual a excelência de um cristão? Se a excelência de uma faca é cortar, se a excelência de um cavalo é correr, se a excelência de um microfone é captar a minha voz e ser transmitida por um sistema de som, né? E nós, por exemplo, eu poderia ter comprado um microfone mais barato. Existem microfones desse aqui que é R$200, mas esse aqui foi R$1.600. Pastor, por que você comprou um mais caro do que um de R$200? Porque eu quero excelência em transmitir as nossas vozes. Eu quero algo que vai durar. Os microfones de R$200 nós já tivemos muitos. Duram um ano, acabou. Se quebra, não tem nem conserto. Mandei para Recife, o rapaz até ficou rindo no telefone. Você quer consertar? Isso não tem conserto não. Isso é descartável. Então por que comprar um microfone Shure? Pesquisa lá. Shure é a marca de excelência em som. Por que comprar um violão Takamine de R$2.700? Pastor, mas tem violão de R$100. Tonante. Vou dizer até o nome aqui, mas não é nada com seu nome não, tá? Mas tem violão Michael de R$150. Tem nada a ver com seu nome não, tá? Por favor, não se ofenda. Mas são marcas mais baratas. Para quê? Para iniciantes. Para quem está iniciando, eu recomendo um violão de 150, de R$200. Mas se nós queremos um som de excelência, não, eu quero um instrumento que produza um som excelente. Então tem que ser um Takamine, tem que ser um Taylor de 5.000, tem que ser um Martin de 10.000. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Qual a excelência de um cristão? Ser parecido com Cristo, porque Ele é o homem por excelência. Eu quero saber o que é a excelência de ser homem. Olha para Jesus. Eu quero saber a excelência de ser um bom marido. Olha para Jesus. Você também, como esposa, você pode dizer: eu quero saber a excelência de ser uma boa esposa. Olha para Jesus. Eu quero saber a excelência de ser um homem que vai fazer diferença no meu trabalho, na minha vizinhança, nos negócios, na minha vida, né, cotidiana. Olha para Jesus. Jesus é o homem por excelência. Por isso que Pedro está dizendo: acrescente a fé, você acrescenta a excelência. Virtude aqui é excelência. Tenha coragem para fazer o que é correto. Antigamente os cristãos, sabe o que é que eles faziam? Quando eles queriam ser excelentes, eles se retiravam para mosteiros, para monastérios. Por quê? Porque eles diziam o seguinte: vamos nos isolar do mundo. O mundo nos corrompe. O mundo, não é, acaba nos afetando. Então vamos nos retirar para lugares bem ermos. Gente, tem mosteiro que foi construído em cima de uma pedra altíssima. E o acesso é dificílimo, pois eles subiam e ficavam lá o resto da vida isolados do mundo. Se trancavam em claustros. Mas a fé não é para estar trancada em quartos, em claustros, em mosteiros. A fé não é para estar trancada aqui nesse lugar de 4 paredes. Isso aqui não pode ser o nosso mosteiro. Isso daqui não é refúgio para a gente ficar escondido aqui dentro. A fé tem que ser vivida lá. A fé acrescente virtude, e virtude só se vive no mundo. Você só vai ser excelente lá, porque excelente aqui todos somos. Estão entendendo? Então por isso que Pedro está dizendo: a fé acrescente mais um elemento, a virtude. Lembrem que acrescentar é pagar o preço. Agora a segunda coisa que ele diz: a virtude acrescente o conhecimento. Diga: a fé eu vou acrescentar a excelência. A excelência eu vou acrescentar o conhecimento. Queridos, não há justificativa para não buscarmos o conhecimento de Deus.
para não mergulharmos nas Escrituras. E não é conhecimento teórico, mais uma vez eu estou dizendo aqui, não só é ficar empanturrado de Bíblia para a gente ficar orgulhoso, se achando mais espiritual que os outros. Conhecimento aqui é prático. Existem duas palavras para conhecimento na Bíblia, que é Sofia. Sofia é sabedoria, é conhecimento também, e Gnosis. Pedro usa a palavra Gnosis. Gnosis é o quê? É eu saber como usar Sofia. Existe um conhecimento, existe uma sabedoria. Como é que eu vou usar essa sabedoria? Aí é o que Pedro está dizendo, é o conhecimento prático. Porque tem muita gente que tem muita sabedoria aqui, muito conhecimento aqui dentro, mas não está sabendo como traduzir isso de forma prática. Pastor, olha, aqui dentro eu sei como administrar minhas finanças. Eu sei como chegar a ser um milionário, eu sei como multiplicar, eu sei como ser um bom empreendedor, eu sei como ser um negociante, tudo aqui. Serve de alguma coisa? Serve, irmãos? O que é que você precisa? Você precisa tirar da teoria para o conhecimento prático. Como eu vou economizar? Como eu vou investir? Como que eu vou administrar? Então Pedro está dizendo, a fé, você acrescenta a excelência, você acrescenta a coragem de fazer as coisas da maneira certa, e a essa coragem e excelência, você acrescenta o conhecimento prático. Como fazer as coisas, como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ser um bom filho, como ser um bom profissional, como ser um bom líder, como ser prático naquilo que nós fazemos. Então eu volto a repetir, muitas pessoas aqui já sabem de tudo isso. Eu arrisco dizer, irmãos, que 90% do que a gente fala, vocês já sabem. Então o nosso problema não é teoria, o nosso problema é prática. Quantos casais que a gente aconselha, quem aconselha casal sabe disso. Você gasta 1 hora e meia, 2 horas, porque aconselhamento de casal é punk, é pauleira. Especialmente quando está em crise. Você está lá 1 hora e meia, 2 horas. Amém, aleluia, ora, abençoa, ora em línguas, sopra. Agora vai. Aí libera os dois. 2 horas depois. Alô? Alô? Oi, é porque, assim, a gente brigou de novo. Mas vocês colocaram em prática pelo menos 10% daquilo que nós falamos? Não. Então não adianta. Não adianta só ter conhecimento aqui. O que importa é o que nós estamos praticando desse conhecimento. Por isso que Pedro está dizendo, é conhecimento prático. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Você tem se esforçado? Porque aqui estamos falando de esforço. Pedro disse, associai, acrescentai, e eu falei aqui do coro, falei aqui do investidor, do patrocinador. Acrescentem a fé, a excelência acrescentem o conhecimento. Casados, vocês têm se esforçado para colocar em prática pelo menos 10% do que vocês já ouviram de Josué Gonçalves, de Cláudio Duarte? Sim? Amém, parabéns. Mas a grande maioria ouve, vem para a rede de casais, ouve a mim, ouve o Cristiane, ouve o pastor Márcio, ouve os palestrantes que a gente vem, ou seja, ouve, mas não estão praticando. E por isso que muitas vezes termina em divórcio. Ah, se divorciou. Sabe por que divorciou? Porque não quis praticar. Quantos estão entendendo? Então a fé, a gente acrescenta a virtude, que virtude aqui é a excelência, é ser parecido com Cristo. A virtude nós acrescentamos o conhecimento, e esse conhecimento é prático.
Verso 6 agora. Vamos lá, vamos seguir. Com o conhecimento, acrescente o domínio próprio. Não adianta nada a gente ter fé, a gente querer ser parecido com Cristo, excelência, ter conhecimento prático, mas não se domina. Não domina suas próprias emoções. Não domina a ira, a raiva. Não domina os impulsos. A palavra aqui, domínio próprio, é capacidade de enfrentar-se consigo mesmo. Vou repetir, porque eu acho que nós estamos precisando de acrescentar o domínio próprio na nossa vida. A capacidade de enfrentar-se consigo mesmo. Haviam 4 situações da batalha da razão contra os desejos. Então eu vou falar das 4 situações para você saber onde é que você está, ok? E você entender o que é domínio próprio. A primeira situação era onde a paixão, os desejos tinham sido subjugados pela razão. Tinham sido completamente dominados pela razão. Isso é temperança, isso é domínio próprio perfeito. Nenhum ser humano chegou nisso ainda. Nenhum ser humano chegou a dominar-se completamente. Da razão, dominar completamente os desejos. Só Jesus. A Bíblia diz que ele foi o homem perfeito e ele tinha suas emoções e desejos debaixo do controle do Espírito. Então, nós estamos caminhando, mas eu acredito 100% que ninguém chegou ao domínio próprio perfeito. A segunda situação é quando a razão está completamente subordinada ao desejo. É o desejo quem manda. Então o desejo manda a pessoa se prostituir, ela se prostitui. O desejo manda ela se drogar, ela se droga. O desejo manda ela fazer as coisas mais absurdas, ela faz. Aí é o apetite desenfreado. Acredito que ninguém aqui também está nessa situação, em nome de Jesus. Amém? Porque nós nascemos de novo. Então eu acredito que os crentes não estão deixando que os desejos governem a vida dele de todo jeito. Mas tem pessoas que não conhecem a Cristo que estão nessa situação. A terceira situação é quando a razão está lutando contra o desejo, mas o desejo de vez em quando ganha. Então muitos crentes estão nesse ponto, que não é o ideal. Isso se chama incontinência. O que é isso? Lembra de incontinência urinária? Incontinência urinária é uma pessoa que não consegue segurar, reter a urina. Segura um pouquinho e já libera a urina. Incontinência na vida dos crentes é o seguinte: você caminha em vitória uma semana, aí na semana seguinte você cai no mesmo pecado. Aí você se levanta. Não, eu sou um crente em Jesus Cristo. E você caminha em vitória mais 15 dias. Aí você novamente cai naquele mesmo ponto. Aí você diz: não, mas eu vou me levantar. E você caminha em vitória mais um mês. Então isso é muitas vezes o padrão de muitos crentes. Mas não é a vontade de Deus isso, irmãos. A vontade de Deus é o domínio próprio. E o que é o domínio próprio? O domínio próprio é a razão está lutando contra o desejo. Mas quem está ganhando, no caso de razão aqui, eu não vou colocar razão, tá? Porque isso se aplicando aos cristãos, nós temos que pensar no Espírito Santo operando em nós o fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Então no cristão, eu e você, nós estamos lutando contra o pecado, mas na grande maioria das vezes, quem está vencendo a luta é o Espírito Santo. Amém? Isso é domínio próprio. Por quê? Porque você está mantendo a carne submissa ao Espírito. E quando acontece da carne vencer, é algo acidental, é algo muito esporádico. Não é o João teimoso que cai, levanta, que
cai, levanta. É alguém que está caminhando em vitória. Por exemplo, alguém que luta contra a pornografia. Não, pastor, eu estou lutando contra a pornografia e eu estou caminhando em vitória. Há quanto tempo? 15 dias. Amém. Mas você precisa mais. Não, eu estou lutando contra a pornografia. Há quanto tempo? Há um mês. Amém. Aleluia, parabéns. Mas você precisa mais. Você precisa acrescentar o domínio próprio. Não, eu estou lutando contra a pornografia há 6 meses. A coisa já está melhorando. Amém. Parabéns. Continue. Estou lutando, já tem 1 ano que eu estou em vitória. Aí nós entendemos que o domínio próprio está sendo exercido, repetido. Pastor, eu sinto tentação. Olha, eu ainda quero ver, eu ainda quero, ficar olhando, mas eu estou caminhando em vitória. Amém? Quem está entendendo aqui? Domínio próprio é isso, irmãos. Não é alguém que chega, estou caminhando em vitória. Quanto? Há 3 dias. Amém, amém, querida. Daqui a mais 5 dias, 1 semana, e aí, está caminhando em vitória? Estou. De 3 dias para cá eu caí, mas eu já estou há 2 dias em vitória. Está mais parecendo incontinência do que domínio próprio. Entenderam? Agora nós chegaremos o dia, irmãos, aleluia, que a carne terá sido totalmente subjugada. No dia de Cristo Jesus, quando o nosso corpo for glorificado, então, naquele dia, a gente terá domínio próprio perfeito. Seremos como Cristo, totalmente, 100%. Amém? Agora, Pedro diz, ao domínio próprio, acrescente a perseverança. Diga, perseverança. Lembra que eu falei de um pai da igreja chamado João Crisóstomo, o Boca de Ouro? Pois o Boca de Ouro dizia que a perseverança é a rainha das qualidades. Se tem uma qualidade que o cristão, dessa lista aqui que nós estamos vendo de Pedro, se tem uma qualidade que o cristão deveria buscar e desejar, é a perseverança. Em algumas versões foi traduzido como paciência, mas não é a palavra mais adequada, tá certo? Existem 2 palavras no Novo Testamento, que muitas vezes são traduzidas como paciência. Mas aqui a palavra que Pedro usa é alguém que está corajosamente, bravamente resistindo debaixo de sofrimento. A outra palavra, paciência, é suportar passivamente. Essa palavra aqui não. A perseverança é você suportar ativamente. É uma bravura, é uma coragem. Porque todos nós sofremos diariamente. Sim ou não? Quem aqui já sofreu alguma coisa de ontem para hoje? Algum ataque, alguma tristeza, alguma luta, alguma dificuldade, bolso vazio? Não vou nem perguntar para todas as mãos se levantarem. De ontem para hoje, já sofremos alguma coisa? Já. Mas o que é que a perseverança nos diz? Continue a nadar. Procurando Nemo. Lembram? Ele tinha perdido o pai. Ele estava no oceano. Muitas dificuldades surgiram. A companheira dele era uma peixinha com amnésia, Dory. Se esquecia das coisas. Mas aquele peixinho, ele tinha um objetivo. Ele queria encontrar o pai dele. E ele foi perseverante. Por isso que Crisóstomo disse que a perseverança é a rainha das qualidades. Porque, queridos, se tem uma coisa que a gente precisa é perseverar. Para um sonho se realizar, você tem que perseverar. Alguém diz assim, eu vou ser médico, achando que sem perseverança vai conseguir.
Qual a sua nota no ensino médio? Quais as suas notas no ensino médio? O quanto que você estudou no ensino fundamental 2, no ensino médio? Isso vai dizer se você vai ser um médico ou não. Entendem? Porque ninguém vai chegar numa faculdade de medicina, a não ser que talvez seja particular, e você tenha R$6.000 para pagar de mensalidade. Aí eu acho que pode ser mais fácil. Mesmo assim, eu acredito que há critérios. Mesmo assim, não estou criticando aqui quem estuda em faculdade particular de medicina, tá? Mas eu estou falando que, para você entrar numa faculdade pública de medicina, e eu acompanhei todo esse processo, né? Nós estamos muito felizes, irmãos. Adriel, ele entrou em Direito na Universidade de Pernambuco, lá no campus de Arco Verde, né? Eu e o Cristiano fomos fazer a matrícula dele. É uma universidade pública, a nota era alta. Nós estamos muito felizes porque ele entrou, né? Eu disse, olha, Deus é muito misericordioso contigo, porque tu pisaste muito na bola nos teus estudos, mas Deus é misericordioso, né? E ele então está matriculado para o 2º semestre. Mas eu acompanhei as notas de medicina. As notas de medicina era 820, 850. Teve uma faculdade de medicina que a nota mínima foi 920. Quanto você tirou no Enem? 540. Mas eu vou ser médico. Então tu vai ter que estudar na Bolívia. Entendem que é necessário perseverança? Geralmente são pessoas, eu vi um rapaz em São Paulo, que ele passou, a nota dele dava para ele entrar em 10 faculdades de medicina no Brasil. Mas sabe quantas horas ele estudava por dia? Chuta aí. 8? 10? 12? 16 horas por dia. Então vamos pensar, tirando agora da parte natural, vamos pensar, queridos, na nossa vida espiritual. Temos inimigos, temos resistências, inimigos interiores, inimigos exteriores. Para os inimigos interiores nós precisamos de domínio próprio, mas para os inimigos exteriores nós precisamos de paciência. Desculpem, de perseverança. Para os interiores eu resolvo com domínio próprio, porque eu me domino, eu subjugo a mim mesmo. Eu estou com fome, não vou jejuar. É necessário domínio próprio. Você diz, eu vou jejuar. Inclusive a gente vai começar o nosso jejum amanhã, né? Quero que você se junte a nós em domínio próprio. Vou jejuar. Nós vamos jejuar pela nossa conferência. Então, inimigos dentro de nós, domínio próprio. Mas inimigos exteriores, alguém me criticou, vou parar. Se para cada crítica e cara feia você parar, eu quero te dizer, você não vai chegar a lugar nenhum. O diabo está com raiva de mim, pastor. Poxa, que novidade! Parabéns pela descoberta. Ou você não sabia que no dia que você se converteu, você foi transportado do reino de Deus para o reino de Deus, do reino das trevas para o reino da luz, que você se tornou inimigo de Satanás número 1. Então você precisa de perseverança. Estão entendendo, irmãos? Agora Pedro diz o quê? A perseverança acrescente a piedade. Essa é uma palavra que não traduz muito bem, porque geralmente piedade a gente entende, né, como aqueles santos. Piedade. Não, piedade aqui é vida temente a Deus e que serve o próximo. Diga, vida temente a Deus e que serve o próximo. Então uma pessoa piedosa, o que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que tem um temor ao Senhor. Temor reverente não é ter medo de Deus. Por isso eu te aconselho a você ouvir a palavra O Temor do Senhor, do John Bevere, em 8 partes. Essa palavra está lá no YouTube. São aulas de 30 minutos, assista. Você vai entender o que é temor do Senhor. Não é ter medo de Deus, mas é um respeito profundo, é um querer agradar a Deus com tudo que temos.
Temor do Senhor é uma vida que diz assim: eu quero ser correto para com Deus. Mas temor do Senhor também nos leva, né, no caso aqui piedade, a servir o nosso próximo. Então Pedro, ele está aqui tendo muito cuidado. Fé precisa de excelência. Fé mais excelência, ou seja, pessoas que querem imitar a Cristo, pessoas que querem se parecer com Cristo. A excelência você acrescenta o conhecimento prático. Ao conhecimento prático você acrescenta domínio próprio. E ao domínio próprio você acrescenta perseverança. E agora ele diz: a perseverança, um temor reverente a Deus, uma honra ao Senhor. Irmãos, essa geração de cristãos está tornando Deus muito comum. Intimidade não anula reverência. Estávamos ouvindo ontem, Adriel nos mandou uma aula lá do F-Hop, o Aldair, que é um teólogo profundo, e ele estava dizendo: intimidade não anula reverência, reverência não anula intimidade. O que é isso? Pessoas que estão se acostumando com Deus e não têm mais temor. Ah, Deus é meu pai, Deus é o meu chapa, Deus é meu brother. Eu faço o que eu quero, Ele me entende, Ele me perdoa. Isso não é graça, isso é libertinagem. Não, né? Ó, eu estou numa maior parada com Deus, né? Eu peco, Ele me perdoa, eu sei que Ele é meu paizão, meu aba. Isso não é intimidade. Não, porque eu não sou religioso. Eu estou ouvindo muito isso. Eu estou ouvindo muito isso. Não, pastor, é porque vocês são religiosos, eu não sou. O que é que você está querendo dizer com isso? Porque aqui está falando de piedade. Sabe qual é a palavra piedade? Eusebeia. Sabe o que é que significa Eusebeia? Religião. Era a palavra para religião. Eusébio não é um nome próprio só. Eusébio é uma pessoa religiosa. Em que sentido? Temente a Deus, reverente a Deus e que serve o próximo. Essa é a verdadeira religião. Ah, eu não sou religioso. O que é que você está querendo dizer com isso? Você pode usar roupas descoladas, você pode pintar o cabelo, você pode usar brinco, Não estou falando disso não, querido. Nosso louvor pode ser um louvor livre. A gente não tem usos e costumes, mas não tem nada a ver com isso. Tem gente que está se aproveitando disso para não ter um temor reverente ao Senhor. E o Senhor, eu lembro que Ele me deu um texto aqui em janeiro na escola de adoradores, Salmo 50. Viste o ladrão e te calaste, viste o que fizeste as coisas erradas e te calaste, colocaste panos quentes por cima do pecado. Você pensava que eu era igual a você. Está no Salmo 50, Deus dizendo: mas eu não sou igual ao homem. Eu sou Deus. E a Deus nós temos que ter um profundo temor, respeito, reverência, honra. O que era pecado em Gênesis continua sendo pecado hoje, irmãos. Não mudou. Os princípios de Deus nunca baixam. O que era errado continua sendo errado. Podem aprovar as leis que forem, queridos. Nós temos que ser tementes e reverentes ao Senhor e corajosos para fazer o que é correto. Que é a segunda coisa que eu falei aqui. Depois da fé, coragem para fazer o que é correto. Agora, a piedade, a esse temor, o que é que nós devemos acrescentar? O amor fraternal. Nós já estamos terminando. O amor fraternal, o amor dos irmãos. A palavra aqui é Filadélfia. Filadélfia significa o amor de um irmão para com um irmão. E Pedro está dizendo: acrescentem a tudo isso o amor pelos irmãos. Por quê? Porque não existe vida piedosa, não existe vida santa, não existe vida devotada a Deus sem amor pelos irmãos. E não só é amar, queridos, os lindos e cheirosos e maravilhosos e que concordam comigo.
O amor é testado, o amor pelos meus irmãos é testado com aqueles que não concordam, com aqueles que às vezes me ferem, me machucam. Eu sou testado no amor pelos meus irmãos. Aqui não é amor ágape, tá? Vai ficar por último, é a joia da coroa. Aqui é amor filos, tanto que a palavra é Filadélfia, filos, adelphos, amor de amigo, amor de irmão. Mas essa fraternidade tem que existir. Nós temos que colocar por terra toda animosidade contra os nossos irmãos. Não aceite grupinhos fechados e exclusivos. Isso não faz parte do cristianismo, excluir os outros. Não, eu só convivo com quem eu tenho afinidade. Isso não é cristianismo, não. Jesus diz que a gente tem que amar os inimigos, quanto mais os irmãos em Cristo. Nenhum aqui pode ser considerado por mim menos precioso, menos valioso. Você foi salvo pelo mesmo sangue que eu fui. Você foi salvo através da mesma cruz que eu fui. A cruz nos une, o braço da cruz horizontal nos une. Vamos colocar por terra, queridos, todo sentimento em nossos corações que muitas vezes está levantando barreiras contra o nosso irmão. Ah, eu não gosto de fulano. Ah, mas fulano fez isso. Você precisa entrar nisso aqui, crescer, acrescentar o amor fraternal na tua vida. Coloca aí 1 João 4,20. Se alguém disser ama a Deus e odeia o irmão, é mentiroso. É impossível alguém amar a Deus e não amar o irmão. Eu tenho que levar os fardos. Muitas vezes eu tenho que suportar as fraquezas dos meus irmãos. Não é fácil, eu sei que não é. Estou falando de uma coisa que eu estou me esforçando para praticar, viu? Eu estou caminhando ainda com vocês no amor pelos irmãos. Nós somos esticados. Tem pessoas que são fáceis de amar, tem pessoas que não são. Mas aqui não é uma opção. Se eu quero crescer na vida cristã, esta qualidade, Filadélfia, tem que fazer parte. Eu não posso excluir itens aqui da lista a meu bel prazer. Coloca o próximo texto. Olha a importância que o amor fraternal é dado. 3 textos. Um de Pedro, um de Hebreus, que a gente não sabe quem escreveu, e outro de Paulo. Pedro 1,22. 1 Pedro 1,22. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Vocês purificaram suas vidas, vocês nasceram de novo, visando, tendo em vista o amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Agora, Hebreus 13:1. Seja constante o amor fraternal. Não é uma coisa esporádica. E aqui eu quero te lembrar, é esforço. Lembra da palavra associai, acrescentai? Do cara que pagava as despesas do coro? Era despesa, era um preço. Mas nós pagaremos o preço de andarmos juntos, de não alimentarmos animosidade, barreiras em nosso coração contra o nosso irmão. Que seremos corajosos em sentar e conversar. Tem conversas que são muito difíceis, irmãos, mas são necessárias. Tem conversas que se a gente pudesse, não teria. Mas nós escolhemos o caminho do amor fraternal, de olhar olho no olho e conversar. 1 Tessalonicenses 4:9. Quanto ao amor fraternal, olha que Paulo diz: não preciso nem escrever a vocês, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Meu Deus, quando eu li esse texto aqui, Paulo está dando aqui uma bronca assim bem suave. Eu não preciso nem ensinar isso a vocês, porque vocês foram ensinados por Deus. Vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. É Ele quem ensina. Então não alimente. Alguém te feriu, seja corajoso, transparente para falar só com a pessoa. Senta com ela, abre teu coração, sem acusações. Porque tem conversa que às vezes até piora. Você vai com acusação? Não, mas fale de você. Tiago, olha, eu queria conversar com você. Eu estou me sentindo assim. Eu percebi isso. Olha, eu não sei se realmente é, mas o que eu entendi foi isso. Não
tem quem resista a uma conversa dessa. Só se ele for realmente bem carnal. Mas geralmente a palavra branda desvia a raiva. Agora, por último, irmãos, ao amor fraternal, nós temos que acrescentar o amor ágape. Falei isso na terça-feira, né? Na terça-feira eu preguei já 2 vezes o líder ágape. E da próxima vez que eu pregar no Tadel, eu vou falar sobre o amor tudo espera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor ágape é a coroa. Por quê? Porque é o amor do próprio Deus. É ser como Deus. No amor filos, na amizade, a gente está buscando conforto. No amor eros, que é o amor do casal, você está buscando satisfação sexual. Mas no amor ágape, eu não estou pensando em mim. Eu estou primeiro pensando no outro. Porque o amor ágape não depende da pessoa, depende de mim. Decidir amar. Amor ágape é amor por decisão. Amor filos é amor por escolha. Amor eros por atração. Mas amor ágape é por decisão. Eu decido amar. Amém? Agora, vamos ler o verso 8. E encerramos então. Porque estas coisas, que coisas? Diga fé, diga excelência, conhecimento. Deixa eu pegar minha lista aqui que eu já estou até me perdendo já. Diga fé, excelência, conhecimento. Diga domínio próprio, perseverança, vida piedosa, amor entre os irmãos e amor ágape. Então Pedro está dizendo, se estas coisas existindo, olhe, ele não está dizendo assim, elas vão existir na vida de vocês. Não, ele diz assim, essas coisas já existem na vida de vocês. Elas já estão aí. Vocês só precisam trazer essas coisas à existência, porque o Espírito Santo já foi dado a nós. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, diga existindo, diga já existe, dentro de mim, eu já tenho fé, já tenho excelência, já tenho conhecimento, já tenho domínio próprio, já tenho perseverança, já tenho temor a Deus, já tenho amor pelos meus irmãos, já tenho amor ágape, diga eu já tenho, mas Pedro está dizendo, não apenas você tem, mas elas têm que aumentar. E é aí que entra a nossa parte. Aumentar. Vocês não serão inativos. Sabe qual é a palavra inativo? Preguiçoso. Relaxado. Tem crente que é relaxado. Imagina nas outras áreas da vida, né? Um pai relaxado, uma mãe relaxada, um funcionário relaxado. Mas tem crentes que na vida espiritual são inativos. É a palavra argos. É uma pessoa preguiçosa, indolente. Não, se der, deu. Se der para eu crescer, eu cresço. Se não der também, não tem problema. Já estou com o meu tamburetezinho garantido no céu. Ele diz, vocês não serão inativos se essas coisas que existem em vocês crescerem, aumentarem, e vocês também não serão infrutuosos. É a palavra infrutífero, só que é uma palavra mais bonita. Infrutuosos. Ou seja, se essas coisas existirem e crescerem, nós seremos ativos e frutíferos. E ele diz, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus, que é o tema da palavra, conhecer a Cristo e me tornar como Ele. Vamos ficar em pé para a gente orar. Coloca a última frase que eu esqueci, do teólogo Moffat. Esse homem foi um escocês, pastor, e ele disse, aprendemos dele
aprendemos de Cristo à medida que vivemos com Ele e para Ele. Eu aprendo de Cristo à medida que eu vivo com Cristo. E à medida que eu vivo para Cristo. Então, o conhecimento de Jesus está disponível para todos nós. Diga comigo: Senhor, eu quero ser como Cristo e me tornar como Ele, através da convivência, da intimidade, do relacionamento. Essas coisas que eu aprendi, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, o amor fraternal, o amor ágape, essas coisas já existem dentro de mim, mas eu quero que elas cresçam. Eu quero ser frutífero e ativo no pleno conhecimento do Senhor. Diga: eu não serei um crente acomodado. Eu não vou me acostumar com as coisas de Deus. Eu vou desenvolver a minha salvação. Eu vou avançar nas coisas espirituais. Eu vou mergulhar mais fundo no pleno conhecimento do Senhor. E esse conhecimento transformará a minha vida. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa. Muito obrigado, Deus, por essa. Muito obrigado.